Olá, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Wilson. Para quem não me conhece, congrego na Assembleia de Deus Ministério Americanápolis, na Rua Ventura Garcia Caldeirão 186, sede própria, que tem por pastor presidente pastor José Martins. Como prometido, estou eu aqui com o evangelista Abel, meu futuro genro. E hoje ele veio contar o testemunho da vida dele, até o encontro com Jesus. Até ele chegar ao encontro com Jesus, vocês vão saber o que ele passou até o encontro com Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão evangelista Abel. A paz do Senhor, é um prazer aqui falar um pouco sobre a minha trajetória até antes de me converter ao Senhor. Eu quero dar paz a todos aí que estão me ouvindo e segue lá o nosso irmão no canal dele lá e que Deus os abençoe. Vocês que não se inscreveram no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, dê um like aí e acompanhe este testemunho que vai ser muito edificante para a vida de vocês. Irmão evangelista Abel, como foi a sua trajetória até o encontro de Jesus? Como era a sua vida? O que você fazia? E como o adversário trabalhou na sua vida para destruir você até o encontro de Jesus? Conta um pouco para nós como que foi a sua trajetória até o encontro com Jesus. Você conta para nós, para os irmãos que estão acompanhando, os ouvintes, os amigos, para eles saber o que você passou. Depois você vai contar como foi o encontro com Jesus. Você pode contar, meu irmão? Amanhã eu vou contar um pouco. Irmãos, eu cresci juntamente com meus irmãos todos dentro de um centro de Umbanda. Meu irmão mais velho era pai de santo. E eu juntamente ali com ele, ajudando a servir algumas coisas, fazer algumas coisas lá. Chegou um determinado tempo que Deus, ele permitiu uma situação acontecer com meu irmão. Quando Deus permitiu essa situação acontecer com meu irmão, ali agora eu comecei agora a estar ali na frente daquelas coisas. Comecei ali a estar ajudando a mãe pequena dele ali a cuidar ali daquelas coisas que ele tinha, ajudar em alguns rituais que ela estavam fazendo. Agora eu estava ajudando a tomar conta lá do centro de candomblé do meu irmão. Não fazia muitas coisas, mas acendia umas velas lá para os santos lá. Ajudava ali ela ali. Chegou um determinado momento nessa vida minha aí, que eles pediram para eu ficar no lugar do meu irmão. E eu já comecei a sentir aquele desejo no coração de me tornar um pai de santo ali e ficar no lugar do meu irmão ali para exercer essas funções tudo. Chegou determinado momentos em que algum dos filhos de santo dele mesmo chegou, falou comigo mesmo, você tem um jeito assim, dá para você chegar até lá. Aí, pastor, eu cheguei nessa situação aí. Como era a sua vida assim? O que você fazia? Você fazia trabalho, encruzilhada, na mata? Como que era a situação, os rituais que era feito ali? Só para que os irmãos venham estar conhecendo um pouco do que, como o adversário trabalhou na sua vida antes do encontro com Cristo. E assim eu ajudava assim despachar alguns trabalhos, como fazia lá aqueles rituais tudo lá no centro de Umbanda. Quando era para eles despachar eu ia junto, ajudar a despachar, às vezes ajudar a realizar algum trabalho em alguma encruzilhada. Ajudava nessas partes assim. E quando ia fazer alguma coisa lá para dar um banho em uma pessoa, alguma obrigação para uma pessoa lá, eu também estava ajudando nessa situação. Como foi o encontro de você com Jesus? Como e de que forma você ouviu a palavra do Senhor e temeu, ou você resistiu até chegar até Jesus? Existe bastante. Irmãos, antes de eu me converter, quando eu queria mesmo ser um pai de santo, eu já estava com esse desejo no coração e pensando em ser um pai de santo, tinha conhecido até alguns pais de santo. Passou um momento em que eu fiz uma amizade com um jovem, não vou citar o nome dele aqui, mas um jovem que
eu comecei a andar com ele. E um dia, irmãos, à tarde, a gente em uma esquina no meu bairro lá, passou uma senhora, ela começou a pregar o evangelho. Só que ela pregou o evangelho, quando ela chegou a mim, perguntou se eu queria ouvir a palavra do Senhor. Eu falei para ela, eu não vou ouvir a palavra do Senhor porque eu não tenho tempo e não acredito. E ela olhou para o jovem que estava junto comigo e falou bem assim, perguntou ele se ele queria. Ele falou também que não queria, que não acreditava. E nós começamos a desfazer dela, começamos a desfazer totalmente. Só que ela olhou para mim, olhou para ele e falou bem assim. Olhou para ele e falou bem assim, você vai se converter. Vão vir tentar te matar na madrugada, mas você e sua família vai toda embora dessa cidade. E você vai de um lugar para o outro, nesse lugar você vai se converter. Irmãos, e ela olhou para mim e falou bem assim, você falou que não tinha oportunidade para ouvir a palavra. Deus vai te jogar em cima de uma cama e você vai ter, ali você vai implorar para que leiam para você. E assim aconteceu. Esse rapaz, uma certa madrugada, eu vim saber que ele estava vendendo droga, traficando lá do meu bairro lá. Aí vieram tentar matar ele, só que como a profecia tinha falado, ele e toda a sua família foram para outra cidade lá. Passou alguns 2 anos mais ou menos, irmãos. A mãe dele veio até a minha cidade. Eu consegui entrar em contato com ela. Aí ela me mostrou a foto dele junto com o pastor dele. E quando ela me mostrou aquela foto junto com o pastor, eu também achei que ali, eu vi ali Deus cumprindo ali. E eu comecei a acreditar também. Só que quando você não serve ao Senhor, quando você não confia no Senhor, você começa a acreditar, mas depois de um tempo aquilo ali vai e você esquece. E passou alguns meses, irmãos, pela misericórdia do Senhor, porque isso eu falo que foi trabalhar do Senhor na minha vida. Lá na minha cidade estava tendo muita suspeita de dengue. E um dia eu em casa, amanheci ruim, amanheci com febre, as vistas não estavam enxergando, meio embaralhado. Fui parar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu não estava enxergando muita coisa, só que eu vi a enfermeira falar, se não melhorasse, podia preparar lá o caixão, porque daí não ia sair. E eu entrei naquele hospital ali, os médicos não sabiam o que eu tinha. Uma das enfermeiras chegou até um médico a dizer bem assim que era a dengue hemorrágica, que era a dengue que estava matando muita gente nesse tempo no estado da Bahia. E lá, pastor Wilson, lá eu tive a oportunidade de estar dentro de um quarto de hospital com um rapaz que era diácono, que servia ao Senhor. E ali eu tive a oportunidade de ouvir a palavra, que o pai dele foi ali visitar ele, e o pai dele teve a oportunidade de pregar a palavra para mim. E lá o que aquela mulher falou anos atrás veio se cumprir, porque eu implorei para que ele viesse ler a palavra para mim, eu implorei mesmo, supliquei. E naquele dia que ele leu aquela palavra, irmãos, a palavra entrou dentro do meu coração. Eu, naquele hospital, em cima daquela cama, falei a Deus, a primeira oração que eu fiz a Deus com certeza. Falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou para tua casa. Eu não vou ser cristão não, mas eu não quero saber mais de negócio de pai de santo, negócio de macumba, eu não quero saber mais de bruxaria nenhuma. Eu vou para tua casa, largo tudo isso, só não vou ser cristão. E aí eu tomei a decisão de ir para a casa do Senhor, tomei a decisão de servir ao Senhor. Quando aconteceu, e o dia, você lembra, o mês que você levantou a mão para Cristo e a igreja que foi, que estado aconteceu isso? Isso aconteceu no estado da Bahia, em uma cidadezinha chamada Ubatã, ali no estado da Bahia. Eu lembro exatamente o ano que foi o ano de 2012, o ano que eu aceitei foi o ano de setembro. Eu só não lembro a data exata que eu me converti ao Senhor, mas foi nesse ano de 2012 que eu aceitei o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Foi nesse ano. Deus mudou literalmente a história da vida desse jovem, que hoje é um evangelista, um pregador da palavra do Senhor. O diabo tentou de todas as formas matar ele, mas Deus usou de misericórdia, usou uma senhora falando com ele, que seria um pregador da palavra do Senhor. Ele passou uns processos, resistiu, mas entregou a vida ao Senhor. Irmãos, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir.
mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E talvez você esteja com alguém aí que esteja nesta situação, sem esperança, sem expectativa de vida. O diabo tramando para matar, talvez preso num vício, nas drogas. Creia, Jesus vai entrar com uma obra de salvação. Porque no capítulo 19 de São Lucas, e no versículo 19 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Então tem jeito sim, como o Senhor transformou a vida do evangelista Abel e trouxe ele para sua casa, ele tirou do monturo e colocou no meio dos príncipes, também ele tem como fazer na vida de alguém. Não desista, clame por ele, Deus vai fazer uma obra. Agora, meu irmão evangelista Abel, depois da sua conversão, como foi a sua trajetória? Como Deus começou a te levantar até você chegar no degrau de ser um evangelista agora? Sinceramente, pastor Wilson, não foi fácil. Também quero falar para os irmãos, não é fácil servir o Senhor. Vamos passar por lutas, vamos passar por situação difícil. Quando eu me converti, Deus começou a usar pessoas, dizer que ia me levantar como um pregador da palavra do Senhor. E ali eu estava começando a caminhar, começando a aprender a palavra, começando a entender o que era ser cristão, o que era servir a Jesus Cristo. Ali eu passei por certas situações no meu ministério que não foi fácil, passei por algumas lutas, mas lá no meu ministério eu tive a oportunidade de lá ser levantado, consagrado lá, fui separado para cooperador, exerci a função de um cooperador lá, e Deus fazendo várias promessas. Irmão, chegou um tempo que eu não tinha condição nem de comprar um terno para mim, e ali só que eu via os irmãos tudo de terno, e um dia Deus ele usou uma pessoa falando que eu não ia precisar comprar tão cedo nenhum, que Deus ia providenciar tudo. E graças a Deus eu estou vendo Deus providenciando. No ano de 2017, Deus começou a ali fazer uma obra na minha vida que me trouxe hoje para o estado de São Paulo. Hoje, graças a Deus, estou no Ministério da Assembleia de Deus. E eu vi Deus também aqui fazer muitas coisas na minha vida. Hoje, pela misericórdia do Senhor, fui consagrado evangelista, fui levantado evangelista alguns anos atrás. Estamos aí fazendo a obra do Senhor. Mas o que eu vejo, Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar, pastor Wilson. Ele tem suas maneiras de agir nas nossas vidas. Muitas das vezes ele age de uma maneira que nós não acreditamos, porque nós olhamos para a nossa vida social, olhamos para a nossa vida financeiramente e dizemos, não podemos conseguir sair. Mas Deus, quando ele olhou para Davi ali, viu Davi ali tomando conta de ovelhas, Deus tinha ungido ali, chamado ele para ser rei. E um dia aquele jovem foi rei. Quando Deus promete, ele não olha para a sua capacidade humana, ele não olha para o que você tem, ele não olha o seu degrau na sociedade, ele não olha isso não. Quando ele fala que vai levantar, ele levanta. Um dia mesmo Deus usou pessoas lá para dizer, pastor, que eu ia sentar no meio de pastores. E só que passou um tempo, eu falava bem assim, esse dia nunca chega. Cheguei aqui um determinado tempo aqui em São Paulo, que eu estava em cima de um púlpito com 7 pastores de um lado e 7 do outro. E eu ali ainda exercendo a função de cooperador. E eu lembrei da promessa que Deus faz. Demorou 5 anos para que essa promessa viesse se cumprir na minha vida, mas ela se cumpriu. Então, como eu quero dizer para todos que estão me ouvindo aí, todas as promessas que Deus faz se cumprem. Amém. Graças a Deus, irmãos. Essa foi a entrevista com o nosso irmão evangelista Abel, tirado do monturo e colocado no meio dos príncipes. Deus fez uma promessa para ele lá no estado da Bahia e veio se cumprir aqui no estado de São Paulo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo está edificando muitas vidas aí. E daqui a pouco vai ter mais, irmãos. Nós vamos ter aqui a missionária Maria Hermorges contando um pouco da sua história. Como ela saiu do leito do hospital, a qual a medicina não dava esperança para ela. Dizia que ela ia morrer. Acompanhe
ative o sininho de notificação. Você que não é inscrito, se inscreva neste canal e vocês vão acompanhar esta entrevista maravilhosa com a nossa irmã missionária Maria Hermógenes. Deixo a paz para todos, um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. O irmão Abel aqui vai despedir também de vocês. Quero dar a paz para todos os irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu creio que logo mais vamos ter mais trabalhos aqui no canal do nosso irmão Pastor Wilson. E acompanhem nós aí, que eu creio que a vida de vocês vão ser edificada. A paz do Senhor. Amém, meus irmãos.